E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Livro de Atos, capítulo 2, verso 40 e 41, a palavra de Deus vai dizer que Pedro estava pregando junto com os outros discípulos e conforme ele pregava, ele dava o seu testemunho e exortava-os. E a Bíblia vai dizer no verso 41 que 3.000 almas se converteram a Jesus. Depois da sua primeira pregação cheia do Espírito, mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia. E o ponto que eu quero chegar é que a pregação de Pedro não tinha algo elaborado. A palavra vai dizer que ele dava o seu testemunho. Então a pregação de Pedro foi basicamente o seu testemunho. Jesus, ele pregava, ele não abria a Bíblia, ou a Torá, ou a lei, ele não abria e pregava aquilo lá e começava a falar, vocês têm que seguir isso. Não, ele pregava a si mesmo, ele pregava o seu próprio testemunho. Vocês têm que ser como a mim, vocês têm que amar assim como eu amo, vocês têm que ser assim como eu sou. O apóstolo Paulo, vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, ele estava indo para Damasco, Jesus apareceu para ele, ele caiu do cavalo, ficou cego, foi até a cidade que Deus mandou ele ir, que Jesus falou para ele. Enfim, ele foi, se converteu, foi batizado e começou a pregar. E a Bíblia vai dizer que toda vez que Paulo sempre ia para algum lugar, sempre para qualquer sinagoga, para uma igreja, ele sempre pregava a mesma coisa. Ele pregava o seu testemunho. Então, eu quero encorajar vocês, meus irmãos, que preguem o seu testemunho. Tudo que vocês forem fazer, toda a sua pregação, pregue a sua vida. É isso que Jesus quer que você faça, a transformação que Jesus fez na sua vida, o que Jesus tem feito na sua vida. Você vai conciliar a palavra de Deus com o que Jesus tem feito na sua vida. Então são as duas coisas que vão andar junto. Não adianta eu chegar e começar a elaborar e querer falar 1001 palavras bonitas e ser mortas as palavras. Mas a gente tem que pregar o que a gente tem vivido, a gente tem que pregar o que a pessoa ela precisa ouvir. Muitas vezes a pessoa precisa ouvir o nosso testemunho para a edificação daquela vida. E às vezes a gente quer pregar tão bonito que esquecemos do que Jesus tem feito por nós. Pegamos um texto, eu vou contar uma experiência que eu tive, a minha primeira pregação. Eu lembro que eu fui pregar numa célula e, cara, eu peguei a Bíblia ali, comecei a orar e Deus foi falando. Deus começou a falar assim, falando, tá, é isso aqui, você vai falar isso, isso e isso. E eu comecei a anotar. Eu lembro que ali eu deixei uma folha imensa, com um monte de coisa escrita, um monte de texto. E eu lembro do nervosismo naquele meu primeiro dia pregando mesmo assim para as outras pessoas. E eu lembro que eu peguei aquele papel, abri assim e falei, irmãos, abra no texto tal, e li o texto. Aí eu sei que eu fechei o papel e o Espírito Santo começou a usar. E eu lembro que eu sequer abri aquele papel depois, porque eu deixei o Espírito Santo usar. Eu falei, Senhor, toma a liberdade. Então foi engraçado, porque eu lembro que eu escrevi um textão, mas eu apenas usei o início. É legal essa parte nossa da gente ter a nossa intimidade com Deus e a gente se preocupar de trazer o melhor para a igreja, só que a gente se esquece que Deus quer trazer o melhor. E Deus quer falar da maneira dele, e Deus quer usar da maneira dele, e Deus quer nos usar da maneira dele. Então quando a gente ora lá em cima, fala, Senhor, nos usa para pregar o evangelho. Eu não tenho palavras bonitas, eu não sei falar bonito, eu gaguejo, eu tenho uma voz chata, uma voz feia, eu não sei o que falar, eu não tenho teologia, eu não tenho nada, Senhor. Mas apenas o que Deus quer que você fale, o seguinte, Senhor, eis-me aqui, derrama o teu Espírito e fala através da minha vida. Os maiores homens de Deus pregavam o seu testemunho. Você pode ver o que mais edifica é eu pregar que Moisés subiu no monte, ou que Davi pecou, ou é mais fácil pregar sobre a vida de Jesus? O que Paulo, a conversão de Paulo, que é tremenda, as pregações de Pedro, que Pedro pregava o seu testemunho, exortava as pessoas através do seu testemunho. O que é mais gostoso? A gente ouvir um testemunho
testemunho de edificação, de uma vida ser salva, de uma vida ser mudada completamente. Jesus foi lá e transformar aquela pessoa ali que para nós era escória, mas para Jesus vale muito. Do que a gente vê ali sentar na frente da igreja e ver aquele pastor falando: ah, Senhor vai abençoar você, levanta sua mão, você quer isso, a Bíblia diz isso e aquilo, você tem que fazer isso. Ou você prefere que um pastor chegue e comece a falar assim: não, Jesus vai te transformar, Jesus quer que você entregue sua vida, Jesus quer que você faça o que Ele tem mandado na sua palavra, Jesus quer transformar, Jesus quer mudar, Jesus quer converter, Jesus quer transformar, Jesus quer converter, Jesus quer mudar a sua vida. E é isso, cara. Não tenha medo de pregar a mesma coisa. Às vezes o seu testemunho, você pode ficar repetindo a mesma pregação várias e várias e várias vezes para a pessoa o que ela entender todo o culto. Que aquilo tem que entrar na mente. Aquilo, tudo que nós pregamos, muitas vezes a gente quer pregar muitas e muitas coisas. Só que o Espírito Santo quer que apenas uma coisa, aquilo entre na mente da pessoa. Eu até tinha visto, eu não vou lembrar o nome do pastor agora, é um pastor norte-americano, viveu no século passado, também no século XX, um grande homem de Deus, e ele sempre, todo culto ele pregava o mesmo texto, ele pregava as mesmas palavras, ele pregava a mesma coisa. E por que ele fazia isso? Para enfatizar, porque era isso que Deus queria falar naquele tempo, para que o povo frisasse aquilo e botasse dentro do coração e nunca mais esquecesse. Então, ele pregava aquilo, pregava todo dia, todo culto, toda hora estava ali sempre pregando a mesma coisa. Porque Paulo fez a mesma coisa, Paulo sempre pregava o seu testemunho. Paulo ele não pegava a Torá ali, abria e falava: olha, irmãos, vocês têm que obedecer a lei. Não, Paulo chegava e falava: Jesus mudou a minha vida. Eu estava no caminho de Damasco, e ali Jesus apareceu para mim e começou a falar: por que você me persegue? Aí eu falei: ah, Senhor, quem é você? Aí o próprio Jesus me respondeu. Então, toda vez que ele sempre estava lá, ele sempre pregava a mesma coisa, o seu testemunho. Paulo era um cara muito sábio, ele conhecia da Torá, ele conhecia a Bíblia, vamos colocar assim, ele conhecia de Gênesis a Apocalipse, de trás para frente, de frente para trás, porque ele era um cara que ele era focado. E a Bíblia vai dizer que o seu mentor era Gamaliel, e a história vai dizer que Gamaliel era um dos judeus mais conhecedores da palavra. Então, Paulo ele tinha tudo para falar que Jesus era falso, que aquilo que ele teve era apenas um sonho, mas ele acreditou, ele foi lá, se converteu, se entregou a Jesus. E muitas pessoas, mesmo tendo medo dele, muitos cristãos não acreditando na sua conversão. Na minha opinião, depois de Jesus Cristo e depois de João Batista, que o próprio Jesus fala que não há homem nascido de mulher que seja maior que João Batista, que preparou o caminho para Jesus, o apóstolo Paulo foi o maior e é o maior até hoje, pela sua ousadia, pela sua sabedoria, pelo seu buscar, por tudo que ele fez, por tudo que ele pregou. Ele se tornou um dos maiores homens, talvez um dos maiores homens de toda a história aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? Mais uma vez eu encorajo, pregue o seu testemunho, não tenha medo. A sua vida é o melhor evangelho que você pode pregar. O que Jesus fez na sua vida é o melhor evangelho que você pode pregar. Amém, meus irmãos? Fique com Jesus e na paz do Senhor.